Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer mais um santo, vamos conhecer a história de Santo Amaro. Olha aí, nós temos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, uma cidade linda, muito pujante, Santo Amaro. Mas nós vamos falar a respeito do patrono dessa cidade, daquele que deu o nome à cidade, Santo Amaro, o santo italiano. Vamos lá? Nós vamos voltar lá nos anos de 512 aproximadamente, quando nasceu Amaro. Ele também é chamado em alguns países de Mauro, não Amaro. Olha só que interessante, é Mauro e Amaro, é o mesmo santo. Ele nasceu filho de um senador romano muito famoso, Eutíquio, e a sua mãe se chamava Júlia, também uma nobre fidalga. Ambos eram cristãos. E Amaro, quando ainda era muito jovem, teve um sonho em que ele ouvia uma voz que dizia que ele deveria entregar a sua vida a Deus. Ele falou para o seu pai, para sua mãe a respeito do sonho e aquilo o incomodou durante muito tempo, até que com apenas 2 anos de idade, olha só, 12 anos de idade, ele entrou para o mosteiro. Eutíquio, seu pai, era amigo de São Bento. Olha só, lembra aquela história de São Luís Orione? Se você quer ser santo, seja amigo de um santo. Pois está aí. Santo Amaro era amigo por parte do pai dele, né, que também era grande amigo de São Bento. E assim, com 12 anos, ele entrou para o mosteiro beneditino para estudar, sempre amparado e tutoriado por São Bento. E ele foi junto com um primo dele. Esse seu primo se chamava Plácido e ele era mais jovem ainda, tinha apenas 7 anos quando entrou para o convento beneditino. Eram outros tempos, outras necessidades, outras realidades, não eram como os dias de hoje. Mas quer saber de uma coisa? Amaro foi exemplo de obediência, de estudo, inteligência, também um rapaz sempre muito inteligente, e também um exemplo de silêncio. É bom lembrarmos que os beneditinos quase não conversam. Eles fazem voto de silêncio, conversam apenas o necessário. E sobre essa obediência de Amaro, tem uma passagem muito interessante, em que um dia em que Bento estava rezando, estava orando, e ele teve uma revelação do Espírito Santo, de que o primo do Amaro, o Plácido, estava se afogando no lago onde ele tinha ido buscar água. E ele chamou o Amaro rapidamente e falou: vai lá e tenta salvar teu primo porque ele está se afogando. E o Amaro saiu correndo. E sem pensar no que estava acontecendo, ele somente queria obedecer o que São Bento tinha falado para ele. E também salvar o primo dele, que era um grande amigo dele, além de primo, né? E que estava morrendo afogado. E ele entrou no lago, pegou o primo pelos cabelos e puxou ele para fora, para a terra firme. A hora que ele parou para ver o que tinha acontecido, foi que ele percebeu, junto com algumas testemunhas que estavam em volta do lago, vendo que o primo dele estava passando por dificuldades, mas não tinham coragem de entrar porque não sabiam nadar, viram que Amaro andou sobre as águas, pegou o seu primo pelos cabelos, em pé sobre as águas, e o puxou para fora do lago, andando sobre as águas. Ele atribuiu esse milagre a São Bento. Ele disse que não foi ele, que ele apenas obedeceu. E num impulso, ele foi correndo até o primo dele e o tomou. Não parou para pensar em o que estava acontecendo. Mas o fato é que ele andou sobre as águas para salvar o seu primo Plácido. Esse seu primo Plácido também foi canonizado. E a comemoração do dia litúrgico, ou por assim dizer, a memória desse santo, é no mesmo dia da memória de Santo Amaro, ou seja, hoje, dia 15 de janeiro. E assim, Amaro foi se tornando muito querido entre os monges e também com uma fama de santidade muito grande em toda a região. Se tornou, claro, o monge preferido de São Bento, que o levava sempre para ajudar em todas as suas tarefas mais difíceis. Quando, em 535, São Bento foi chamado para ir para a Gália, atual França, para
fundar um mosteiro lá, dentro das suas regras. Claro, quem que ele chamou? Chamou o nosso querido monge Amaro. E também, quando ele foi convidado a fundar um outro mosteiro, numa outra região, também da França, ele enviou Amaro junto com outros 4 monges, Amaro liderando esse grupo de monges. Lá nesse lugar que ele foi, olha só que interessante, ele fundou um mosteiro e a localidade depois frutificou tanto o trabalho e ganhou tanta notoriedade que muitas pessoas vieram viver ao redor daquele mosteiro e aquilo acabou se tornando uma cidade que tem o nome de Saint-Maur, que do francês para português nós podemos dizer que é São Mauro ou Santo Amaro, como é as duas formas que esse santo é conhecido. Junto com esses monges que foram lá nessa localidade fundar esse mosteiro, tinha um chamado Fausto. E o Fausto escreveu uma biografia a respeito de Santo Amaro, contando muitos outros milagres que aconteceram enquanto Amaro ainda estava vivo. E depois, quando ele estava com 72 anos de idade, ele acabou pegando peste, a peste que assolava a Europa naquela época, e agonizou, ficou doente por 5 meses, até que no dia 15 de janeiro ele partiu para a glória do Pai. Logo em seguida, a fama de santidade dele era muito grande já naquela época, quando ele estava vivo. Logo em seguida, ele foi beatificado e canonizado, e a sua festa litúrgica se espalhou por toda a Europa, se tornando muito, muito famoso o santo, inclusive pelas intercessões de milagres impossíveis que acabaram acontecendo por intermédio dele. Santo Amaro, assim, se tornou um santo em que, em cima dessa história, acabou se criando muitas lendas. Mas nós temos na biografia de Fausto, o monge que andou bastante tempo junto com ele, mas nós temos na biografia de Fausto as anotações mais fiéis à realidade que realmente aconteceu na vida desse grande santo. Um exemplo de pureza, de silêncio, de oração e, acima de tudo, de obediência. Realmente, Amaro nos ensina essas virtudes. Nós possamos nos inspirar também na vida de Santo Amaro para nos tornar mais obedientes à palavra de Deus e também atender o quanto antes ao seu chamado, para que também possamos transformar o mundo por onde nós passarmos, como Santo Amaro fez por onde ele passou. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a evangelizar e também inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber outros vídeos também produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma história, conhecendo os santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.